Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área aí, tentando manter esse compromisso da gente bater um papo pelo menos uma vez por semana, né? Tô enrolado aqui, mas não quero já na segunda semana quebrar esse compromisso, então vamos fazer esse videozinho aqui. Hoje eu vou responder uma pergunta que muitos de vocês deixaram aí na caixa de comentários, né? Peguei aqui a Thalita Fontes como exemplo, que foi a primeira a comentar sobre isso, que ela perguntou: Tiru, o que você achou dessas contratações da janela? Acha que o Vasco vai salvar do rebaixamento? Então, vou aproveitar aqui e agradecer o comentário e a pergunta da Thalita e aproveitar esse mote para comentar sobre a janela do meio do ano do Vasco, né? Uma janela que, para mim, meio que se encerrou agora. Tem muita gente aí ainda esperançosa de que possam vir jogadores, porque jogador que tiver sem contrato com outro clube ainda pode assinar até metade de setembro, mais ou menos. Mas eu, assim, se vier, ótimo, né? Mas a gente vai... É lucro, mas a expectativa para mim é que não venha, não, sinceramente. Por mais que possam haver ainda bons jogadores aí que terminaram seus contratos com os clubes e por um motivo ou por outro não tenham assinado com mais nenhum, né? Aquela coisa que eu falo, o jogador, se ele é bom, tem um monte de gente atrás dele. Acaba o contrato dele com o clube, ele não tem mais nível para jogar numa Premier League. Mas tem um monte de liga abaixo, né? Que vai estar interessado no jogador. E aí o campeonato lá, a temporada europeia já terminou há mais de mês e o cara não fechou com ninguém ainda. É um pouco estranho, né? É um pouco estranho. Pode ter alguns casos, mas aí, de novo, a gente vai ter que contar com a perspicácia do Paulo Brax para ir achar esse jogador e conseguir convencer. Vamos ver. Mas a minha expectativa, sinceramente, é de que a gente vai com o que está aí mesmo. E se chegar mais alguém, a gente eventualmente fala sobre ele no futuro, né? Mas... Então, voltando para essa janela, o que eu achei, cara? Assim, se a gente for olhar com a perspectiva que a gente estava no começo do ano, né, a justificativa, né, e o planejamento que eu montei na minha cabeça no começo do ano, não deixa de ser frustrante. Por quê? Porque eu falei várias vezes aqui nos poucos vídeos que eu fiz esse ano, de como eu estava entendendo a movimentação do Vasco no mercado. O Vasco precisava montar um time do zero, subiu da segunda divisão ali no sufoco, então um elenco que era muito aquém da necessidade de um time para jogar uma primeira divisão realmente de forma competitiva. No começo do ano, a gente tem esse problema do calendário, né? Que aqui é o começo da temporada para a gente, mas lá na Europa e nos principais campeonatos do hemisfério norte, está no meio do campeonato, então é difícil você pegar um jogador bom e convencer ele a vir para cá abandonando o campeonato no meio, né? Normalmente, ou ele vai ter que estar muito encostado no time dele, e o mesmo time dificilmente vai abrir mão do jogador, mesmo que não esteja utilizando, sem pedir uma compensação financeira. Então é complicado, é mais interessante, até do ponto de vista financeiro, de aproveitar melhor seus recursos, esperar o final da janela, ir atrás desses jogadores em final de contrato, né? Ou mesmo que o clube, por estar reformulando o elenco, resolve ceder, vende por um valor mais baixo, faz sentido. Então, né, qual que era a estratégia que eu imaginei que o Vasco fosse fazer? Cara, vamos montar uma base, já que o elenco tem que ser montado do zero, vamos pegar aqui os jogadores mais coadjuvantes para montar uma base, uma estrutura de time, com jogadores aqui do mercado interno, do mercado sul-americano, né? E aí a gente trouxe o Piton do Corinthians, o Léo do São Paulo, o Jair do Atlético Mineiro, né? Ou então um pouco mais longe, vamos avançando aqui em outros mercados sul-americanos. Traz o Pumita, que estava no Uruguai, o Capasso da Argentina, o próprio Orediano também lá da Argentina. E deixa no segundo semestre, quando abrir a janela lá do final da temporada europeia, para trazer as famigeradas cerejas do bolo, né? Os jogadores que vão ali chegar para realmente dar aquele salto de qualidade no elenco. Jogadores realmente diferenciados. Essa era a minha expectativa. E aí, quando termina a primeira janela,
E o Vasco, a gente percebe que o Vasco só reforçou a defesa e deixou o ataque, né? Aquela coisa, o ataque ficou basicamente o ataque da Série B desfalcado dos jogadores que mais se destacaram no ataque na Série B, que foram o Nenê e o Raniel. Aí, na minha cabeça, pensei, pô, os caras estão guardando bala na agulha, não tem contrato para trazer grandes jogadores, né? Estão guardando a bala na agulha para dar o tiro certeiro na janela. Essa foi a minha expectativa durante um bom tempo, né? É óbvio que já poderia ter trazido um bom meia, um bom ponta, que com a chegada dessa cereja, depois eles virassem reserva, seria até o ideal. Mas aí você pensa, no contexto, tem pouco dinheiro ainda para investir, não sei o que lá, vamos jogar aqui mais curto e vamos garantir, vamos ficar só com a estrela mesmo, mas a estrela vem no final do ano, no meio do ano, aliás, a estrela vem. Essa era a minha expectativa, né? Que foi ruindo aos poucos, principalmente quando abre a temporada ali que você já podia anunciar reforços, podia anunciar pré-contratos, e tudo que o Vasco faz anunciar é o Serginho. Ali já começou, né, para mim a ficar, realmente talvez eu tenha me equivocado nesse planejamento. Mas enfim, olhando por essa perspectiva, não deixa de ser frustrante, porque as contratações que vêm agora são muito no molde das do começo do ano, entendeu? Muito pensando em ainda montar uma base. Só que a situação agora é muito mais complicada, né? Porque não são jogadores de grande destaque e a grande maioria é o mesmo perfil do começo do ano. São jogadores que estavam aqui no mercado interno ou então no mercado sul-americano, né? O Praxedes estava no Red Bull, podia ter vindo no começo do ano já. O Maicon, não era nem para ter vindo, mas podia ter vindo no começo do ano, que é do Santos, o Jefferson, lateral esquerdo, veio do Atlético Goianiense, podia ter vindo no começo do ano também. Aí você pega, por exemplo, o Rossi, não poderia vir no começo do ano, mas podia ter vindo da janela de abril, porque já estava sem contrato lá desde março, se eu não me engano. O próprio como é o nome dele? Sebastião Ferreira e o Verratti são dois jogadores também que um estava na Argentina, podia ter vindo, o outro estava nos Estados Unidos, eu não sei como é que é direito lá o calendário lá, mas dava para ter vindo antes também, né? E aí, por mais que beleza, né? Então o Verratti veio agora porque saiu o Pedro Raul. Tá, tudo bem. Mas podia ter vindo antes, pelo menos, o Sebastião Ferreira que fosse. E aí os três contratados dessa janela de 9, que realmente teriam que vir agora, que é o Serginho, que você veio lá da Turquia, o Paulinho Paula, que veio do Oriente Médio, né? E o Medel, que veio da Itália. Desses três, só um dá para dizer que é um jogador que tem mais peso, que tem mais nome, que é o Medel, né? Os outros dois são apostas também. Aí, Paulinho até fez um bom jogo agora contra o Grêmio, o Serginho está sendo aproveitado, mas enfim, são apostas, né? Vai dar certo, vai dar errado. Não é aquele tipo de jogador que a gente estava imaginando também. Então, cara, não deixa de ser frustrante a janela, da minha parte, pelo menos, né? E também reflete aquilo que eu vinha falei no vídeo anterior, né? Os defeitos dessa diretoria, que é a arrogância e a inexperiência, eu acho que se prova mais uma vez nessa janela, nessas movimentações. É arrogante, então demora demais para admitir o erro, perceber que está no caminho errado. Tem todo aquele discurso, não, nosso planejamento, não sei o quê, tudo vai acontecer, está acontecendo, vocês aí de fora não estão vendo. Fica sustentando esse discurso, aparentemente acredita nesse discurso, então demora para se movimentar, porque acha que a coisa vai acontecer. E aí, quando finalmente se toca de que não vai rolar, e aí tem que correr atrás do prejuízo, aí fala mais alto a inexperiência. Não sabe como fazer, não sabe aonde recorrer. E aí acontece isso que a gente aconteceu. Acho que um bom exemplo disso que eu estou falando foi a troca de técnico. Segurou demais o Barbieri, sabe? Independente dele ter culpa ou não. Eu acho que você via no trabalho dele, que era um trabalho que vinha decaindo, entendeu? Porque uma coisa é assim, não, vou manter o treinador porque eu acredito num trabalho de longo prazo. Beleza, eu concordo com esse tipo de pensamento, sabe? Mas é um trabalho que tem que evoluir, né?
você vai assim, não, o trabalho, ele tá aqui, ó, é um trabalho que eu espero que ele atinja 10. Ele tá no 6, mas a expectativa é de que se eu der tempo, ele atinja 10. Beleza, então ele tem que ficar no 6, aí passa uns 2 meses, ele já tá no nível 7, aí passa mais um tempo, ele já tá no nível 7,5. Você vê uma evolução, ainda que seja lenta, você tem que ver uma evolução. No caso do Barbieri, estava evoluindo. Então começou com 6, depois já estava 5, no final já estava 4. Aí você vai segurar o cara? Não faz sentido, entendeu? De novo, pode até nem ser culpa do treinador, mas o trabalho não está acontecendo, você tem que se movimentar. E aí, para a grande maioria, no começo do Campeonato Brasileiro já não servia mais o Barbieri, mas mesmo os mais pacientes, né, entre os quais eu me incluo, quando perdeu ali para o Flamengo, já estava claro que não tinha mais condição nenhuma do Barbieri continuar. E só a diretoria do Vasco bancou o cara, entendeu? E aí foi bancar por mais 2 jogos. E aí quando derruba, finalmente, o Barbieri, não tem um treinador já, tipo, cara, se você quer segurar ele contra o Flamengo, qual que é a lógica? Pô, vamos começar a pensar num plano B, né? E não pensaram. Então demite o treinador, aí depois passa mais 3 rodadas para trazer o outro. Deu a impressão de que, cara, em um momento eles consideraram a possibilidade de manter o interino lá, que seria uma maluquice completa, mas a impressão que passou é que eles chegaram a considerar essa possibilidade, para só então trazer, né, o Dom Ramon lá, e que foi um grande acerto, né? Talvez meio ali foi meio acidental, vamos dizer assim, porque o Ramon Dias chegou a ser oferecido, logo que caiu o Barbieri, a informação que tinha é que o Ramon Dias foi oferecido, eles recusaram, não quiseram trazer o Ramon Dias, e aí depois de 3 semanas procurando, tomando um monte de não na cara, acabaram, então vem Ramon Dias mesmo. Por que eu acho que é um acerto? Porque o Ramon Dias, mal ou bem, traz um pouco dessa experiência que a gente está falando aqui, que faz tanta falta a essa diretoria em todos os seus níveis, né? Um cara que entende futebol sul-americano, e que foi muito responsável por essa janela não ser um fiasco ainda maior. Porque ele, mal ou bem, interferiu e ajudou a trazer ali o Sebastião Ferreira, ajudou a trazer o Verratti, né? Foi o empenho dele, o trato dele ali que ajudou a trazer esses jogadores. E se vier mais gente aí, além desses novos que já chegaram, eu acredito que vai ser muito em função da intermediação aí do Ramon Dias e da carteirada, vamos dizer assim, do Ramon Dias, né? Vai ser ali a garantia de que é o Ramon Dias, é um projeto que o Ramon Dias está tocando, que pode eventualmente convencer algum jogador ainda a vir pro Vasco, né? Então, cara, para mim foi uma janela fraca, uma janela aquém do que eu imaginava e do que eu acho que o Vasco precisava. Agora, claro, vamos fazer outra ponderação, né? Apesar disso, ainda é uma janela que vai reforçar bastante o time do Vasco. O time do Vasco agora tem mais opções, que não tinha nenhuma. A gente tinha que ficar apelando para a molecada da base. E aí um grande acerto também, que foi uma percepção de um erro, que estão tentando consertar agora, muito depois de já ficar gritante, trazer mais experiência para esse time do Vasco, né? Então, o Verratti já é um jogador veterano, 34 anos, o Medel também, o Rossi já é mais veterano, mesmo ali o Paulinho Paula, o Serginho, né? São jogadores que talvez não tenham tanta experiência em grandes clubes, mas já são jogadores mais rodados, então vão ajudar a trazer essa experiência, essa tranquilidade para lidar com a adversidade, em oposição ao que tinha no time do Vasco, que era a molecada da base, né? Os mais experientes, o jogador experiente, Piton tem 22 anos, 23, sei lá, o Léo Pelé tem 26, então assim, a gente vai traz uma galera mais cascuda, que sabe lidar mais com esses momentos de pressão, além de trazer uma qualidade também, uma subidinha na qualidade técnica, né? Principalmente no ataque, eu achava que faltava muito. Não via mais, você olhava para o time do Vasco e as opções ofensivas, cara, não tinha
onde achar que fosse sair dali um bom futebol, ainda mais nessa situação do psicológico ficando cada vez mais abalado a cada derrota e os jogadores que já não são mais essas coisas rendendo cada vez menos. Era realmente desesperador. Agora, com a entrada do Verratti, do Paulinho Paula, o próprio trabalho do Ramon Dias ali, tanto no esquema tático quanto no psicológico dos jogadores, a gente vê um time jogando um pouco melhor e isso pode até ajudar a levantar o futebol de quem já estava lá. A gente está vendo já uma melhora no desempenho do Orediano. Eu acho que o Peck pode render mais também se ele jogar, se ele for mais um do ataque, né? Eu gosto do Peck, vocês sabem, acho que ele é um jogador útil para o Vasco, mas ele não pode ser a atração do ataque. Joga no Peck que o Peck resolve, não é esse tipo de jogador. Ele sendo um coadjuvante no ataque, ajudando ali a municiar o Veguete, sendo acionado com um pouco mais de qualidade, sendo uma peça numa engrenagem do ataque, ele pode funcionar. Sendo o cara que vai resolver sozinho, não é a dele, né? Então eu acho que pode melhorar o ataque sim, né? E a gente vai ver com certeza uma melhora no desempenho do time, até porque estava difícil de ficar pior. Um time que só perde, dificilmente você consegue ficar pior do que isso, né? A dúvida é se vai conseguir melhorar o suficiente para escapar do rebaixamento, que é a segunda pergunta que a Thalita fez aí. Mas eu, cara, sinceramente, não estou pensando nisso por enquanto. Falta um turno inteiro aí pela frente. Eu acho que a gente tem que jogar cada jogo, né? O que a gente tem que ver primeiro é um time jogando um futebol melhor, jogando um futebol capaz de vencer o seu adversário, que a gente não vinha vendo e agora já está vendo. Então acho que esse primeiro passo foi dado. O Vasco está voltando a ser um time competitivo. E aí tem que ver se essa competitividade, enquanto pontos, né, enquanto de aproveitamento, essa competitividade que o Vasco voltou a ter, vai virar, né? Porque aquilo, se fosse um campeonato começando agora, com o time jogando aí, que jogou contra o Grêmio, até contra o Atlético Paranaense, você fica mais tranquilo, beleza. Vai conseguir um aproveitamento que mantém a gente na primeira divisão. Só que agora a gente tem que tirar, né, todo o aproveitamento ruim de um turno praticamente inteiro, tem que um buraco inteiro para cavar, então o aproveitamento ele tem que ser maior, tem que ser um aproveitamento ali de time que briga pela Libertadores, né? Vamos ver, cada jogo é um jogo, tem que saber que a partir de agora aquele empate não é um resultado tão bom, né? Derrota, obviamente, tem que parar de perder, então assim, trocar eventuais derrotas por empates, mas tem que estar sempre buscando a vitória, vai ter que vencer bastante ainda para conseguir fugir do rebaixamento. Vamos ver, conseguimos uma vitória contra o Grêmio, vamos ver se a gente consegue agora uma contra o Bragantino, tem que conseguir emendar também ali uma sequência de 2, 3, 4 vitórias, que aí dá esse tiro ali pro meio da tabela que a gente está tanto precisando, né? Vamos ver, vamos acompanhar. É uma janela frustrante pra gente, quem estava esperando uma mudança de status do Vasco nessa temporada, mas diante da situação com aquele elenco que estava, não tá, não deixa de ser uma janela que traz aí um sopro de esperança, de novidade e de um time que possa voltar a ser competitivo, que nem parece que está sendo. Vão acompanhar aí os próximos jogos. Espero voltar na semana que vem com mais algum assunto que vocês tragam aí na caixa de comentários, ou então a gente vem com algum assunto que estiver rolando aí, né? E principalmente com o Vasco tendo vencido mais um jogo e botando a cabeça um pouquinho mais para fora da água. Beleza, galera? É isso aí por hoje. A gente vai se falando.